Pessoal, se vocês quiserem ir respondendo, interagindo, conversando comigo aqui via chat, vai ser ótimo, porque daí eu vou conseguir olhar aqui e responder e interagir com vocês. Combinado? Então já fiquem preparados aí para fazer várias perguntas. Aí, ó, conheço várias pessoas, ó, o Alan Araújo, o Renato estava por aqui também, conheço o pessoal. Pessoal, deixa eu só perguntar, antes de eu começar começando aqui para valer. Como é que tá meu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, professora. Tá Sim, ótimo? sim, Tá, beleza. E a tela? Vocês estão vendo a tela aqui da minha apresentação também? sim. Sim? Ah, então perfeito. Então eu já posso começar. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa quinta-feira maravilhosa de janeiro aí. A gente chegando ao fim do nosso primeiro mês desse ano maravilhoso que se inicia. E eu venho aqui para apresentar para vocês uma perspectiva um pouco diferente aí sobre o mercado de hoje, quando a gente fala de tudo isso, né? O BIM, parametrização, projeto, modelagem, interiores. Então, quando a gente fala disso tudo, como é que a gente alinha? Como é que a gente consegue criar uma cola onde isso cria um nicho de mercado e isso se transforma em algo é, vantajoso, né? Onde a gente trabalha na área de arquitetura, de design de exteriores e engenharia também. Então, como é que a gente faz para trazer esses projetos personalizados quando a gente atende para os clientes de uma forma prazerosa para nós que projetamos, para nós que trabalhamos, né, que vamos prestar o serviço, e também para que fique interessante, diferente, e a gente faça um trabalho diferenciado com o mundo do BIM aí, tá ok? Bom, meu nome é Thaís Girardi. Para quem não me conhece, eu sou designer imobiliário, sou arquiteta e especialista em arquitetura sustentável. Eu trabalho com Revit há 12 anos, tá? Então já faz um tempinho aí que a gente tá aprendendo e reaprendendo e redescobrindo e tudo isso. Hoje eu trabalho como professora na pós-graduação do Master BIM, então quem gosta aí do IPOG já sabe que uma das cadeiras aí, eu e mais uma galera super forte é, apresenta essa matéria. E agora eu entrei também junto com a parceria aí com o IPOG, junto com o Alan e com o professor Lori. A gente abriu agora uma outra pós-graduação que é focada exclusivamente em design de interiores para o mundo BIM, tá? Olha, a Patrícia dando boas-vindas para todo mundo aqui no chat para vocês. E aí eu já chego perguntando, né? Aquela palestra maravilhosa que a gente já chega já questionando alguns preconceitos que a gente formula ao longo das nossas dúvidas aí que a gente está no mercado, né? Então, como começar um projeto de interiores, né? No fim, a gente tem aquele feeling, a gente já tem uma prévia, a gente tem uma noção, mas o processo correto, a linguagem correta, o que eu faço, o que eu não faço, quais são as pontuações que eu estou envolvida e eu não estou, né? Até onde eu vou, até onde eu não vou, né? Então, assim, lembrando que uma das minhas formações é design de mobiliário, então eu adoro a parte de mobiliário, é incrível essa parte de eficiência ergonômica, enfim, é maravilhoso. E é bom a gente separar a escala do arquitetônico, tá? E do mobiliário. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a escala de arquitetônico, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer ali o estudo de viabilidade, vamos fazer o lançamento do arquitetônico em si, né? Então, vai ter o terreno, vai ter a construção e sim, então tem todo um planejamento, uma aprovação na prefeitura. A escala é grande, né? Mas sim, já fica uma prévia do que vai ter em cada espaço, né? Então, a gente sabe que ali vai caber uma mesa, uma cadeira, tá? Mas isso não precisa necessariamente ser detalhado, porque o arquitetônico você precisa efetivar o projeto arquitetônico, né? E aí, quando a gente segue para o projeto de interiores, a gente começa a ter as definições de uso, então a gente afunila um pouco mais, dá para solucionar muitas coisas com projetos de interiores, muitas das quais, se eu não diria, quase que 100% dos ambientes ali, né, dentro do arquitetônico que a gente projetou.
E aí, quando a gente vai para o projeto de marcenaria, a gente só fala de marcenaria. É como se a gente estivesse selecionando, por exemplo, aqui, ó. Quando a gente está lá no projeto de interiores, a gente vai fazer o desenho do gesso, do piso, do armário, né, do luminotécnico. E aí, quando a gente começa a puxar disciplinas específicas, a gente começa a ver que sim, que eu preciso de um nível de detalhamento muito mais avançado, onde não era um nível de detalhamento, por exemplo, informativo, que eu teria numa fase anterior, tá? E aí, quando eu vou para um detalhamento específico, quando eu vou para uma disciplina específica, que aqui no caso eu apresento para vocês marcenaria, a gente sabe que é uma escala menor, porque é onde a gente vai guardar o talher e o garfo dentro da gaveta, da divisória da gaveta, da cozinha, que vai ser, às vezes, muitas vezes, duas gavetas, aquela que fica escondida. Então, a escala é muito pequena, né? Então, quando a gente fala do BIM, a gente fala, não vou desenhar parafuso porque eu vou estar perdendo meu tempo ali na hora da modelagem e eu não vou poder desenhar parafuso. No caso da marcenaria, é muito interessante que a gente desenhe o parafuso. É muito viável, é muito necessário que a gente faça um nível de detalhamento que faça sentido, tá? Aí, olha só, dá para ver milimetricamente que a gente precisa dimensionar esse espaço, então a escala é pequena, então a gente precisa ter alguns níveis de detalhamento. Então, a gente vai desenhar ali uma roupa, desenhar um lençol dobrado, para a gente mostrar que isso é dimensionável e que é cabível. E aí, quando a gente fala sobre esses setores de marcenaria, de interiores aí, a gente consegue dividir, tá? Assim como a arquitetura, a design de interiores e marcenaria, a gente consegue fazer essa mesma divisão. Então, vamos ver ali. O projeto de arquitetura, de interiores ou marcenaria, ele pode ser tanto empresarial, tanto comercial, tanto residencial quanto institucional, tá? Então, dentro dessas quatro opções, a gente consegue entender que na hora de projetar são coisas diferentes, né? Então, são detalhamentos diferentes, são entregas diferentes, abordagem, às vezes a construção da documentação é diferente, né? Algumas normativas, que aí você vai ver, vai ter que usar normativas, por exemplo, de funcionário, quando você fala para comercial, né? Então, você vai ter que ter lá um banheiro que tem que atender alguma outra especificidade, né? Que é extremamente importante. E aí eu mostro para vocês quem é das figurinhas, quem gosta de imagens aqui. Nada melhor do que mostrar algumas imagens completamente diferentes do que a gente vê sobre a realidade dos projetos diferentes, né? Então, como é que eu faço? De novo, né? Vamos pegar um tema da nossa palestra. Como é que eu faço uma modelagem BIM paramétrica personalizada para esse carinha aqui residencial, né? Então, eu teria que modelar todos esses itens decorativos para eu poder apresentar para o meu cliente e falar assim, olha, é isso que eu estou te apresentando, tá? E aí, como que a gente gerencia, otimiza, né? Organiza, melhora, tudo isso aí. E aí também o que que a gente tem a ver um com o outro, tá? Olha só, de novo ainda. Eu quero falar com vocês sobre a personalização de cada item disso, de como que a gente soluciona esses detalhes para o projeto em BIM. Mas o que que uma coisa tem a ver com outra? Para a gente começar a ver como vai funcionar isso na mentalidade do BIM, na mentalidade da ferramenta que usa a metodologia BIM, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, Revit, e a gente fala o seguinte, os setores moveleiros, a gente começa a falar sobre o universo de categorização e documentação dentro do BIM. Porque a gente precisa saber quais são os núcleos e quais são as categorias para a gente poder operacionar, tá? Então, a gente criar processos. Processos, gente, lembra que todo processo é muito bem-vindo dentro do mundo da metodologia BIM, ok? Então, quando a gente vê nessas categorias de desenho, a gente sabe que todos esses quatro núcleos de arquitetura, institucional, comercial, residencial, todos eles vão ter móveis soltos. O que que é um móvel solto? O móvel solto é aquele que eu vou comprar numa loja de departamento, de Casas Bahia, Magazine Luiza. Então, eu vou comprar uma cadeira, uma mesa, um rack, né? Equipamentos elétricos, geladeira, micro-ondas, air fryer, enfim, e aí outros elementos. Móveis planejados, daí ele já tem uma outra
gerenciamento, tá? Mas todos eles podem sim ter móveis planejados. Um comercial, eu posso desenhar um móvel planejado específico para aquele balcão de recepção ser daquele jeito, ou um móvel personalizado para uma clínica específica, porque eu preciso atender um determinado padrão de altura, de dimensionamento de pessoas que vão consultar naquele lugar, tá? E assim, consequentemente, a gente pode ir separando em várias categorias, desde móveis estofados, painéis, molduras, iluminação, molduras de outras formas, tá? E em resumo, projetos de interiores, eles vendem um contexto, tá? Por que que a gente está falando sobre isso? Olha só, quando a gente volta para essas imagens e a gente pensa no projeto, ok, a gente pensa no projeto, a gente vai desenhar. O importante aqui é a modelagem e o desenho do projeto enquanto o BIM. Quando eu olho para tudo isso, tá, eu vou pegar mais aqui o exemplo de residencial, porque o residencial ele tem uma dificuldade um pouco mais avançada em quesito de personalização. Porque, por exemplo, esse meu comercial, esse meu café, eu posso repetir ele para outra franquia, né? O meu institucional eu posso repetir para outra instituição. Empresarial eu posso repetir 5 andares e que tá tudo bem. Mas quando a gente chega para um residencial, a gente tem aquela coisa de a gente lidar com o cliente único e específico, que é só ele, né? Então, quando a gente fala nos projetos e a gente assume o BIM, a parametrização, a modelagem dentro desse universo de projetos, como é que a gente junta essa realidade de prestar esse serviço e fazer um projeto lindo para o seu cliente? E como é que a gente pega toda essa modelagem, essa personalização, tá? Então, pensa o seguinte, gente. Pensa o seguinte. Todo projeto, ele vai vender um contexto. Não sei se vocês concordam comigo, mas todo projeto que vocês criam, ele vende um contexto. Ah, McDonald's, sei lá das quantas, vou fazer uma franquia aquela. Ele tá vendendo um contexto de vir pessoas, come rápido, sai, vem outro, vem próximo, leva 2, leva 3, come mais, entendeu? Então ele tem todo um contexto. Ele tem, assim, teve uma fase, uma época que muitas pessoas faziam aniversário no McDonald's, né? Assim, era o shopping lá e o pessoal vai todo mundo se junta, come um hambúrguer e tá tudo certo. Então, ele vem de um contexto, ele vem de uma relação de amizade, de trazer aquela coisa legal, de risadas, enfim, ele vem de um contexto, de um momento, tá? Então, tudo ali é pensado para isso, para a pessoa permanecer, consumir e ir para o próximo. Às vezes, até consumir muito mais do que queria consumir. Mas quando a gente fala em residencial, pessoal, a gente vê o seguinte: cada pessoa possui uma rotina. Faz sentido isso? Eu posso morar com outra pessoa, mas eu tenho uma rotina e a outra pessoa tem outra. Mas todo mundo tem rotina. Sim ou não? Sim, né, galera? Vocês podem comentar aqui no chat, não precisa ser tímido, não. Ótimo. E aí, esses hábitos, na verdade, se chamam contexto. O contexto dela é que ela tem, na quinta-feira, uma reunião com a diretoria, ou ele tem um CrossFit às 19 horas do sábado. Sei lá, todo mundo tem um contexto, né? E esse contexto, ele se reflete diretamente aos nossos móveis, aos nossos itens, aos nossos utensílios dentro de casa, certo? Então, olha só, quando a gente vê aqui, ó, vamos lá, eu gosto de brincar com essa imagem porque é interessante. Por exemplo, já aconteceu com vocês, eu acredito que já deve ter acontecido isso aí com vocês. É, eu, vamos supor assim, ó, que esse projeto aqui, ó, com esse móvel branco, ele é de uma prima, tá? Aí essa prima, ela foi lá, reformou o apartamento dela, ficou tudo certo, ficou ótimo, e ela adorou esse revestimento. Ela foi lá, colocou o revestimento, montou tudo bonitinho, ela é toda romântica, toda minimalista, gosta de tulipas e tudo mais. Beleza. Aí, a prima dela adorou o revestimento. E aí ela pediu, né? Pediu referência e tal, e acabou colocando outro semelhante, dá pra ver que não é nem o mesmo, é o mesmo material, mas ele é muito semelhante, é muito parecido. Ele provavelmente mora em outra cidade, né? Enfim. E aí, olha como é diferente, tá? A referência é o mesmo material, mas olha como a aparência desses dois são
são completamente diferentes, né? O móvel embaixo, ele é uma cor mais escura. A valorização do painel ali, do revestimento, ficou mais evidente nesse lado aqui, onde tem toda essa exposição de parte de bar, de café. Então, aqui tem todo um momento que provavelmente ela passa algumas horas a mais aqui, né? E aqui essa pessoa não, essa pessoa é mais pragmática, talvez, né? E aí só esquenta um chá ali, uma água, tá tudo certo, já resolveu. E essa daqui não, essa daqui ela curte mais outras organizações dentro da casa. Então, assim, ela tem outros hábitos, ela tem outros contextos, ela gosta de outros hobbies, né? Faz sentido isso aí, galera? Dá pra ver que isso aqui é diferente. Dá pra ver que mesmo eu usar marcenaria, eu usar mesmos conceitos de iluminação, de eletrodomésticos, eu consigo fazer coisas completamente diferentes aqui, né? E aí, ó, trago de novo pra vocês. Personalidade. Gente, como é que a gente ganha escala? Como é que a gente ganha escala? Como é que a gente faz mais projetos em menos tempo? Como é que a gente pega mais projetos no mesmo mês para mais clientes e faz coisas mais incríveis aí quando a gente fala em personalização? Porque quando a gente fala em personalização, a gente sabe que demora mais. Vocês concordam comigo que quando mais personalizado, mais demorado? Sim, né? Pode mandar mensagem aí, pessoal. Então, quanto mais eu entrar dentro da personalização e ser completamente diferente um projeto do outro, mais trabalho eu vou ter. Porque provavelmente eu não tenho um banco de famílias, eu não tenho um banco de suporte de um acervo de itens que eu vou usar. Talvez eu não parei para fazer um acervo gigante para poder atender a hora que eu quiser. Eu preciso criar, eu preciso inventar isso digitalmente para que eu consiga materializar isso dentro do meu projeto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, são vários projetos, né? Aqui tem 2 parecidos ali que eu acho que se complementam, mas são vários projetos. Então, olha, a gente já vê ali algumas coisas semelhantes. Por exemplo, 2 projetos eu vejo que são referências. A marcenaria, ela tem um laminado natural de madeira, tá? Então, ok. Já guardei ali no meu acervo de que eu vou ter um material de madeira. E aí, tem 2 coisinhas que são verdes, mas não são o mesmo tom de verde. E não são o mesmo tom, no mesmo modelo de moldura da porta, da frente da gaveta ali. O puxador é diferente, a bordinha ali, a moldurinha na porta é diferente. Então, por mais que a gente vê similaridades, a gente consegue ver também que tem detalhes completamente diferentes e que quando a gente vai desenhar, parametrizar, gerenciar dentro do mundo BIM, requer horas, requer processos, né? E aí, ó, imagina, você vai fazer um projeto de interiores e aí você vai fazer a decoração do projeto de interiores, né? A intenção, ó, não, aqui vai um copinho, aqui vai uma tabuinha, aqui vai não sei o quê. Agora imagina quantas horas dedicadas para modelar tudo isso, para representar a decoração que você está propondo para o seu cliente. Eu acho que isso requer horas, né? Essas horas trabalhadas. E isso é o poder da personalização, de você vender essa personalidade para o seu cliente e você ser bem visto por isso, para você vender a personalização. Mas ela, teoricamente, até onde a gente viu aqui, ela está custando caro, em questão de tempo, não é mesmo? Bom, as pessoas elas gostam de ser ouvidas, tá? Isso é fato. Então, quando alguém chega para você para fazer um projeto, ela quer ser ouvida, ela quer, eu quero aquela mesa, eu quero aquela cadeira, eu quero assim, eu tenho dificuldade com isso, aqui as coisas não se organizam, eu tô frustrada com essa parte da casa. Enfim, é isso, elas querem ser ouvidas, tá? E elas te contratam para que você possa prestar atenção nos problemas delas, nas questões espaciais que ela não consegue resolver, que ela não foi treinada para resolver, né? Para saber resolver. E elas querem ser entendidas sem precisar explicar. Então, quando você chega lá e a pessoa mais calma, mais tranquila, às vezes algumas cores mais vibrantes, não sei. E aí a gente tem todo um acervo aí de conhecimentos técnicos, profissionais, que a gente vai pegando esse feeling, né, durante os anos e a gente vai aprendendo, né? Então, teoricamente, a gente entende nossos clientes, né? E quando projetamos para esse público final, para pessoas residenciais, né, projetos residenciais únicos, personalizados, a gente pode dedicar muitas horas em um único projeto, tá? E isso é legal, isso é muito bom, mas também é legal a gente pegar mais de um, ou não sei, depende da estratégia comercial que vocês usam.
mas a gente, sim, realmente, a gente dedica muitas horas. Isso é uma afirmação bem coerente. Porque estamos falando de muitas variações. Então, quando a gente projeta para interiores, a gente projeta muitas variações. E aí eu quero trazer para vocês algumas referências de imagens. Estão preparados para esse momento? Quando eu falo de variação, aí agora, eu acho que é agora que vocês vão entender a variação. Tá tudo certo aqui, meu áudio, Tudo certo aqui? Tranquilo? Tá. Sim, tranquilo. Olha só. Aí, olha só, falando de variações, a gente chega para o cliente e fala assim, o cliente chega para a gente e fala assim, eu quero um armário para guardar meus eletros. Aí você, como uma boa catadora de referências pelo mundo de projetos, você vai pensar, mas quer um armário alto para acima da bancada, quer um pedaço, quer como se fosse uma bancada, quer como se fosse aqui uma gaveta. Como é que será que vai funcionar? Onde é que eu posso encaixar? Porque tem várias opções de a gente inserir os nossos espaços de eletrodomésticos. Então, aqui, ó, abriu duas portinhas e abriu as gavetas e tem acesso. Aqui abriu uma basculante. Aqui já é uma porta de embutir escondida, que já dá para deixar aberto e quando não quer usar mais, fecha, né? Olha só isso, gente. Isso aqui é só um aproveitamento de espaço na lateral do móvel, porque provavelmente tem passagem em todos esses cantos, que eu acho que tem, né? E aí, olha a quantidade de variação que é possível nesse espaço, né? Então, assim, ó, aqui eu posso pôr produtos de limpeza, tem alguma parte de eletrônicos aqui, alguns outros nichos, tem a parte de limpeza também, tem uma parte de mantimentos, que tem várias prateleirinhas aqui, ó, de itens pequenininhos, tem uma parte de chaveiro, de lembrete, para canetinha, para carregar tablet, enfim. Aqui o que mais tem vai ser algumas variações. E aí aquela parte de chaveiro, enfim, tem algumas ideias que se repetem, mas pensa só, nenhuma casa vai ser igual a outra, tá? É isso que a gente sempre tem que considerar. A personalização, ela precisa ser personalizada de fato, tá? E aí, olha só, armários de piso a teto. Olha a quantidade de variação disso aqui, tá? Por que que eu falo a quantidade de variação? Ó, aqui eu tenho um estilo de cozinha que eu abro duas portas, super confortável, abro gavetas, e aí eu tenho até uma estação de trabalho aqui. Nessa outra opção, eu tenho armários mais fundos, que aí eu abro como se fossem sistemas de gavetas, mas abre o armário inteiro, entendeu? Então tem todo um esquema aí diferente. Aqui, ó, já é uma porta embutida que fica escondida, você não vê. Se você quiser fechar, fecha, né? Mas ele é toda uma estação de trabalho, tem todos os potes, mantimentos, tudo à mão ali, todos os elétricos para fazer um lanche rápido, alguma coisa. E se tá meio sujinho, deixa uma migalhinha, se quer esconder o bolo da visita, fechou essa porta, já era, ninguém vê. Tá tudo certo. E aqui, ó, a gente tem como se fossem os sistemas de cristaleiras, né? Que isso aqui ficou bem famoso aí nos anos 2010, por aí. E aí foi lançamento total e tá até hoje repercutindo aí nos nossos projetos. Bom, os basculantes aqui, a gente, né, o mesmo sistema, porém, ele tem vários articuladores diferentes, olha só. A ideia de abrir a porta para cima, ok, funciona. Só que a questão é, qual que vai ser a ferragem? Né? A gente já tá falando de outro detalhamento, de outro item importante aí. Aqui ela abre total, né? Todas abrem total, mas abre total, ela é articulada para cá, aqui nesse modelo. Aqui ela é só um, aqui ela é dupla, aqui ela abre duas folhas, né? Então, há de se pensar. E aí, quando a gente fala de detalhamento, de personalização, de móveis personalizados, a gente consegue ir na personalização dentro do móvel. Então, assim, não é só prateleira, a gente pode colocar as gavetinhas, a gente pode colocar específico para organizar uma situação de trabalho do cliente, né? Ó, soluções de canto. A gente tem muita solução, né? Então, quando a gente fala de variação, é porque existem variações em tudo que é coisa, desde modelos de gaveta, desde modelos de armazenamento para essas gavetas. Ferragens aqui, ó, são modelos completamente distintos, né, de modelos de gavetas. Usos também, quando a gente fala de aproveitamento de espaço. Tá, modelos aqui, ó. Esse aqui tem lâmpada, tem um aramado, tem todo um negócio. Esse aqui tem todo um trabalho invertido para armazenamento de espaço.
tá? Esse aqui é um pouco mais simplificado também, mas super funciona. Olha a abertura das portas, como é que tá abrindo. Essas são duas portas normais. Essa é uma porta que ela puxa uma na outra. Essa aqui junto dessa. Então, gente, existem coisas variáveis, né? Então, tem muitas variáveis na hora da gente for personalizar projetos, tá? Então, aí, quando a gente fala de gavetas, lembra que eu comentei com vocês a organização do talher, do cliente dentro da gaveta, que é dentro da gaveta? Olha só, essa gaveta, ela é dentro da gaveta. Então, você precisa abrir essa gaveta para você ter acesso aos talheres. Por que que isso acontece, gente? Geralmente, quando a gente tem essa ideia, ou é uma decisão estética, para que a frente seja apenas um grande quadrado ali, né? Esse grande retângulo aqui, quadrado, da chapa, e ele ficar mais limpo, a visão estética. Ou é uma questão de segurança. Para quem tem criança, geralmente a gente gosta de esconder as facas nessas gavetas, porque a criança ela não sabe, não tem o conhecimento, lógico, dessas gavetas. Então, você puxa uma, ele acha que é só uma gaveta. Então, para ele puxar essa, ele teria mais dificuldade para encontrar as facas, tesouras ou itens afiados, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, o aproveitamento, ó, tem talher, tem garfos e tem colheres, mas as facas, elas ficam escondidas, né? Então, tem todo talvez um estudo nisso. Não sei se é exatamente essa intenção, esse contexto que esse projeto passa, mas eu acredito que tem sua função, sim. Né? Então, ó, olha a quantidade de variação para a gente colocar, organizar uma gaveta, gente. Desde a gaveta, se a gente não tem a gaveta disponível, a gente tem um espacinho aqui, ó, também super funcional, então tem várias coisas aí que podem funcionar muito bem. Ok? Organização de tampa de panela. Gente, quem é que tem as panelas desorganizadas aí? Eu tenho. Eu tenho. Meu sonho é organizar bonitinho assim. As minhas são tudo jogadas, não tem como. Oi, Cauã. Desculpa, As não minhas são ouvi. tudo jogadas já. Fala de novo, mais uma vez. Que aumentei o volume As agora. minhas são tudo jogadas, assim, tipo, no As suas armário. são jogadas? Pois é. Mas olha só, dá para deixar organizado. Provavelmente um cliente você vai pedir para organizar as dele, aí você organiza do seu cliente, só você pode deixar bagunçado, certo? É, E aí, vários sistemas para organizar, né, essas opções que a gente tem. Desde temperos também, olha só, a gente tem um espaço muito pequeno disponível, mas a gente consegue ter uma estratégia gigante aí, dependendo do cliente. Lembra, contexto. Se for uma pessoa que nem eu, que não cozinha, ter tudo isso de tempero vai ser desperdício, não vai ter necessidade de ter. Por exemplo, eu colocaria miçanga nesses potinhos, porque eu tenho mais coisa de artesanato do que tempero, por exemplo. Então, aqui, ó, o que que eu colocaria? Talvez eu colocaria alguns outros itens, talvez uma tampa de panela, alguma coisa para organizar e ocupar esse espaço, né? Provavelmente. Sim, um sonho de cozinha. Olha só como é articulado esses móveis aqui, ó, que fazem todo esse desenho no fogão, tá? A galera americana adora fazer isso, assim, criar um espaço bem, valorizar o espaço do fogão, né? Então tem todo um negócio. Mas também esse fogão tem uns 23 mil reais, então eu acho que tem que valorizar mesmo. Aí só vai ficar no caso faltando o de Mari. Alguém queria falar alguma coisa? Pode mandar no chat qualquer coisa. Se der certo, se estiver dando certo aí. Até parece o dia a dia fica tudo organizado bonitinho. Então, Silvia, é só você não passar o dia a dia lá dentro, que fica. Esse é o segredo. Você faz, arruma, você sai da casa. Aí fica tudo organizado. É uma maravilha. E fica limpo também. Você acredita que funciona? Fica limpo também. Limpo também funciona. Tá? Então, olha só. Os armazenamentos, eles podem ser de outros itens também. É coisa mais ali do dia a dia, aquela coisa mais matinal e tal. Lixo, gente, a gente também às vezes não se preocupa com a variação do lixo, mas é super importante esse espaço, tá? A gente tem isso muito frequente no dia a dia da gente, e isso precisa ter um lugar, um carinho, assim, de certa forma, porque ele não pode estar muito próximo das suas áreas de comida, ele não pode estar muito longe, ele não pode ser muito grande, ele não pode ser muito pequeno. Então, isso, nossa, precisa muito ser pensado com delicadeza, né? E dependendo de alguns residenciais, tem uma separação de um jeito, tem uma separação de outro. Então é bem bacana isso aí. Com licença, Thaís, te perguntar.
Deixa. Os slides vão ser disponibilizados ou não? Não tava pensando nisso, mas eu posso deixar. Por favor, por favor. O pessoal me passou ali um drive, e depois eu converso aqui com a equipe aqui para liberar para vocês. Tá bom, muito Provavelmente tem um obrigado. esquema aí que vai dar certo, porque o IPOG é muito eficiente, então sempre funciona. Ahn, E aí, ó, lixo e limpeza, gente, também tem outras coisas, ó, lixo seco aqui, onde vai fazer só o gerenciamento, não vai ficar aquele cheirinho. Então, tudo certo, assim, ó, você já faz a sua reciclagem e deixa tudo bem organizado. Ó, tem esse esqueminha aqui que é um lixo só, mas ele já gerencia isso aí. E também depende muito da quantidade de moradores, né? Às vezes vai ter um acúmulo maior, uma demanda maior de lixo, uma demanda menor. A gente não. É bem complexo. Esse é um fator bem interessante para ser calculado, né? Aí, ó, a área de limpeza. Olha só, isso aqui, ó, tem a pia aqui. E aí não ia ter espaço para nada, absolutamente nada, mas a pessoa conseguiu um espacinho ali, ó, parafusou aqui um suporte plástico, e aí ele consegue esconder as coisas, os itens de cozinha, de limpeza, né? De pia, por exemplo, uma buchinha, um sabãozinho, um negocinho ali. E aí consegue resolver, gente. Isso é genial. Porque às vezes a pessoa ela se incomoda. Tem pessoas que se incomodam de deixar aquilo aparente, tem pessoas que não, enfim. Então é uma estratégia boa, porque ó, provavelmente isso aqui você pode tirar, né? Deve ser fácil retirar, você tira, faz a sua limpeza, manutenção, tudo certo. Ó, o outro aqui também. Isso aqui é genial. Ele usou o mínimo espaço múltiplo ali e fez um espacinho para armazenar o que precisava, que era necessário. Né? E aí? Até onde vai a organização de vocês? Ó, tem organização até para tábuas, para assadeiras, para itens, para pratos. Olha só, esse articulador ele é muito bom. Dá até para ver aqui, ó, que é a mão da modelo aqui é a mão de uma pessoa mais de idade, uma senhora, né? Isso é genial. Porque às vezes a gente não consegue pensar também. Não é que a gente não consegue, às vezes a gente evita pensar que a marcenaria, o projeto que a gente está fazendo, não é para um mês, não é para um ano, não é para 5 anos, às vezes é para 20 anos, às vezes é para 25, para 30. E às vezes a gente tem que considerar alguns fatores naturais, né, temporais, de mudanças, de alterações, de talvez umas possíveis necessidades. Não é claro que a gente vai exigir, vai colocar isso sempre, mas se é já um projeto específico, você vê que a pessoa ela já tem alguma necessidade, o programa de necessidade dela já demonstra que precisa de uma necessidade de alguma ajuda, de alguma orientação na parte de marcenaria para isso, nossa, então você vai lá e você investe nisso para que a pessoa tenha um conforto a longo prazo, e isso é fantástico. Eu sou baixinha, gente, então isso aqui para mim, só de eu ser baixinha já ia ser nossa, fantástico isso aqui, ó. Eu já ia evitar de pegar o banquinho várias vezes para pegar as coisas altas, tá? E existe tamanho mínimo, gente? Não sei, acho que a gente já pode entender. Eu tenho 1,5 m, 1,5 m mais um pouquinho ali. Olha só, aproveitou um pedacinho, gente, que não deve ter 12 centímetros. E virou um grande armário que guardou coisa pra caramba, tá? Se a gente colocasse tudo isso numa gaveta, não ia caber. Então, foi super inteligente aqui. Outra coisa, tô aqui no fogão, mexendo ali o meu cuscuz, eu pego ali o negócio de pimenta, uso e tá tudo certo. E ficou super funcional, tá? Bancadas extras também, tá? Às vezes a gente consegue colocar ali, modificar um pouco o layout e falar assim, não, aqui dá para ter coisas extras a mais. Organizadores, então a gente também pode colocar coisas, adicionar itens compráveis, por exemplo. Tem uma loja de departamento que vende organizadores. E aí isso também pode ser gerenciado para que a marcenaria fique mais efetiva no sentido financeiro, né? Então eu consigo ter ali. Eu tenho aquelas panelas durante aquele tempo, o armário vai ficar por 20 anos, mas eu tenho aquelas panelas por aquele dado tempo, e aí, naquele período, eu tenho o organizador dela, e aquilo cabe, tá tudo certo. Né? E detalhes que fazem diferenças, variações e necessidades diferentes, a gente tem que considerar isso. E o problema não vai parando por aí, gente. Quanto mais a gente olhar, mais a gente vê referência, mais personalização a gente vai encontrar, mais formas de fazer, 20 formas diferentes a gente vai encontrar, tá? E para apresentar a proposta, tem que indicar o uso de espaço. Isso para mim, é o que eu mais
gosto de brigar no mundo do BIM, tá? Por quê? Porque o que vende para o seu cliente é a ideia, certo? O cliente te contrata para você dar ideia, não é? Ele, me dá uma ideia, ele já chega pedindo uma ideia também. Você fala assim, eu vendo a ideia. Mas normalmente ele já chega já pedindo a ideia. Então a gente concorda que o seu cliente quer uma ideia, né? Recentemente, conversando com o pessoal, falou, eu queria uma ideia. Eu falei assim, então, né? Arquiteto, ele veio de ideias. E para isso fazer sentido, a gente precisa dar uso para o espaço. Por exemplo, quando a gente vai fazer projetos, a gente faz ali um móvel, a gente faz uma geladeira, a gente faz algumas coisas, mas a gente precisa começar a usar o BIM a nosso favor. Tá? Vocês já vão colar com cola aí, vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer, mas acompanha aqui comigo. Olha só. Você apresentar uma proposta, tá? E indicar o uso do espaço, nada mais é do que você vai estar vendendo a solução, certo? Faz sentido isso para vocês? Porque se seu cliente, ele tá com uma casa bagunçada, ele fala assim, eu preciso de um móvel, eu preciso disso. E aí ele chega para você, me dá uma ideia? Você fala assim, não, eu não te dou uma ideia, eu vou te vender uma solução, certo? Eu vou gerenciar, fazer um projeto aqui para você, para poder te apresentar uma solução e solucionar, de fato, o seu problema, certo? Então, olha isso. Você chega para o cliente, aí você fala que você vai dar ideia. O cliente, ele não vai visualizar como você visualiza, porque você tem anos de prática, você tem anos de experiência. Você olha para aquilo, você já sabe como aquilo se resolve por si só. Você já sabe a ferragem, você já sabe a cor, você já sabe a tonalidade, você sabe que vai dar certo. Porque você já errou antes, entendeu? Então, você sabe o que dá certo e o que não dá. E aí, olha a sacada. Ele coloca as prateleiras e ele indica o uso. Tá? Só que o que acontece? Quando a gente está no mundo do BIM, infelizmente, a gente ainda apresenta isso aqui, ó. Esse é o primeiro lado. A gente mostra isso, a gente mostra a prateleira. Só que o cliente ainda não viu isso aqui. Ele ainda não sabe. Eu falei assim, você sabe como é solucionar, porque depois, quando eu tiver executado lá na casa do cliente, você vai pegar o copinho dele, você vai colocar e ajeitar ali o copinho dele, vai fazer a ambientação, vai fazer a decoração. Mas quando você mostra isso aqui, a pessoa ela vai lá nas Casas Bahia, na Magazine Luiza, e já procura a xicrinha, o copinho, o vasinho, porque ela quer exatamente aquilo. Ela quer a solução, ela quer essa solução toda fofinha, ela gostou disso. Provavelmente, tá? Acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Aqui de novo, tá? Eu vou fazer esse móvel. Legal esse móvel. Às vezes o cliente ele quer até tirar do orçamento esse móvel. Porque ele não entendeu como que isso aqui vai funcionar. É pequeno demais, ruim demais. E quando você coloca a indicação do uso, a solução do item, você tem como vender. Ele não vai dizer, não tem como dizer não, porque é exatamente o que ele queria, era exatamente o que ele estava pedindo. E aí ele entende você, e você entende ele. É ótimo, é uma via de mão dupla muito perfeita. Isso aqui, ó. Por exemplo, eu olhando para isso aqui, eu ia olhar assim e falar assim, nossa, tem muita divisória, eu não tenho tudo isso de talher. Eu não tenho tudo isso, todos esses quadradinhos para preencher. Não vai valer a pena eu gastar mais para ter uma gaveta dupla, ter. Aí o cliente, aí eu olho para outra aqui e falo assim: nossa, eu tenho tudo isso. Eu tenho essas espátulas, eu tenho esses negócios de abrir, eu tenho faca, eu tenho colher, eu tenho potinho, eu tenho não sei o quê. E aí eu crio uma conexão, eu falo assim: isso funciona para mim, essa solução funciona para mim. Porque aí a gente começa a entender a colocação do uso. Aí, por exemplo, a gente olha para isso aqui, né? A prova de que isso funciona, né? A gente vê um móvel e fala assim, nossa, é aqui que eu vou organizar meus potinhos? A pessoa já sabe que é ali que vai organizar os potinhos quando você chega lá, né? Ou as panelas aqui no caso. E aí a pessoa fala assim, nossa, que legal, então aqui coloca a tampa? Nossa, genial, porque eu não vou precisar mais agachar, ficar procurando, né? Então, assim, você vai vendendo a solução assim que você começa a demonstrar as soluções, né, para ela. E aqui também, ó, você pode ter várias coisas. Você coloca isso aqui, a pessoa nem sabe para que é, ela já quer tirar do projeto. Fala assim, não, isso aí não vai usar. Aí quando você vê o quão útil é aquilo, quão funcional aquilo pode ser para você, você fala assim, não, peraí. Nossa, arrumar essas coisas redondas, nossa, show de bola, maravilhoso, né? E não para por aí, gente, tá? Indicação de uso, olha só, ele pode ser até engraçado, sabe? Ele pode ser até gerenciado aqui, ó, para as pessoas que às vezes não têm aquela memória fotográfica de onde guardar as coisas.
às vezes guarda sempre em um lugar diferente. Isso aqui, ó, já ajuda, já até fica um pouco cômico aí, mas funciona. Bom, aqui, ó, de novo, os armários, né? Aqui tá mostrando os espaços, os eletrodomésticos dentro do armário. Cara, eu tô vendo que cabe, certo? Alguém pensou que vai caber? Não sei. Foi projetado? Não sei, mas eu tô vendo que nesse armário cabe eletrodoméstico pra caramba, ó. Essa gaveta cabe coisa pra caramba, isso aqui cabe coisa pra caramba, né? E aí a gente vai mostrando essas indicações. Aqui, ó, tem muito eletrodoméstico, gente. Isso aqui é muito eletrodoméstico com força, viu? Tá? Isso aqui é muita coisa. Olha só, isso aqui é um projeto do Revit, tá? É um armário aqui e você coloca as coisas dentro pra mostrar que cabe. Ok? Pra falar assim, não, ó, tá, dá certo. Cabe, seu liquidificador cabe aqui, sua batedeira, tá? Olha só, essa gaveta aqui, ela é uma gaveta que você vai colocar seus pratos, seus potes, ok? E aí, deu pra pegar a ideia, galera? Deu? Muitas horas dedicadas, né? E como que a parametrização pode ajudar? Né? Agora vamos solucionar, vamos pegar as outras coisas aí do BIM. Como é que esse monte de personalização pode ser útil pra gente, né? Deixa eu abrir só um arquivo aqui, ó, que eu acho que tem um elemento que eu acho que vocês vão achar interessante. Vai ser... Peraí. Deixa eu abrir só aqui um arquivo para exemplificar basicamente isso que eu tô querendo dizer para vocês. Tá. Mas vamos continuar aqui enquanto o arquivo abre. Tá, e como que ele pode contribuir para projetos personalizados? Só um minuto. Aqui, saiu. Pronto, voltou. Tá? Liberdade para criar um contexto. Vocês acreditam? Quem é que concorda comigo que a parametrização do Revit, do BIM, do mundo, do universo do BIM, pode me ajudar a solucionar um problema de personalização na hora de projetar para os meus clientes? E aí? Pode taxar o dedo aí no chat, galera. Eu quero interação. Vamos lá. Quem acha que pode? Que parametrização sim pode trazer liberdade para gente? Ó, o Giovanni diz que acredita. Ele tá comigo. Parametriza muito, Giovanni? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Alguém não sabe o que é parametrização? Só para eu poder alinhar todo mundo aqui. Se alguém não souber, fique à vontade, pode dizer. Tudo certo, tá? Eu explico bem tranquilo aqui. Bom, vamos lá. A liberdade da biblioteca de parametrizado, o que ela pode trazer para vocês? A parametrização, ela basicamente... Marcela, você não sabe? Claro, com certeza. Então, vamos lá. A parametrização é o seguinte. Eu gosto sempre de usar um exemplo muito simples, tá? Vamos lá. A parametrização, ele é só uma termologia, um termo, né? Para explicar uma variação. Faz sentido? Ele explica, por exemplo, parametrização poderia se chamar variação, tá? Porque é quase um sinônimo. Porque assim, ó, vamos lá. A parametrização digital dentro do Revit, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho uma caixa. Essa caixa, ela tem 2 por 2 por 2, certo? É um cubo. E aí, eu vou copiar para o lado essa caixa. E aí, eu vou falar para ela que essa mesma caixa poderia, se eu quiser, que ela tenha 2 por 2 por 3. E aí, no botão, lá na variação dela, de uma das medidas, eu vou colocar que uma delas tenha 3. E aí, ela vai ser diferente uma da outra. Então, uma tem 2 e outra tem 3. Certo? Mas isso é uma informação que eu criei. Faz sentido isso para vocês? Que é a mesma caixa, é o mesmo modelo, é a mesma textura, é o mesmo item. Só que eu posso dar coleções para ela. Eu posso criar uma coleção. Por exemplo, eu tenho o potinho. Vocês já compraram aqueles potinhos que vem 3 potinhos, aí vem um pequenininho, médio, grande? Já, eu sei que já. Ou já viram. Comprar não precisa, que nem eu comprei. Mas, assim, tem os potinhos que vem 3. Sempre tem esse joguinho de 3 potinhos.
E a parametrização é basicamente isso. Você compra um potinho, uma parametrização de um potinho, e você fala qual a altura diferente, qual a quantidade, para ter esses potinhos. E aí, nessa parametrização, você pode também dizer várias coisas para ele. Você pode dizer que um potinho pode ser de metal, outro potinho pode ser de vidro, um pode ser tampa de bambu, o outro pode ser tampa de hermética, né? De plásticozinho. Faz sentido isso para vocês? Basicamente, parametrização é isso. Você ter um único item e desse um único item você criar variações fantásticas, tá? E aí, quando a gente fala de parametrização, de ter uma biblioteca de vários itens personalizados, por exemplo, eu tenho um potinho personalizável. Ele não é rígido, ele não é imutável. Ele é um potinho que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso aumentar, posso diminuir, pode ser um pote grande, pote pequeno, pote de vidro, pote de doce, um pote de salgado, sabe? Eu posso variar. E aí, nessa liberdade de ter vários potinhos de, tipo, vários bloquinhos de pote, de copo, de jarra, de geladeira. Gente, imagina a geladeira, tá? O pessoal que tá pegando a ideia agora. Eu tenho a geladeira da Electrolux. E a geladeira da Electrolux, ela tem 77,5 por 1,85, sabe? São números quebrados. E se eu tenho um bloquinho de geladeira e eu quero que essa medida seja específica, eu posso copiar para o lado e falar assim, então, agora eu quero a geladeira da Tramontina, né? E assim vai, assim consequentemente, ok? E dentro desse universo, o que a gente faz? Olha só, a gente consegue encontrar uma qualidade de... Peraí. Ó, a gente consegue encontrar qualidade de proposta, porque a gente tem variações, essas variações traz uma sedução maior para o que a gente está oferecendo para o cliente. Porque a gente tem o mesmo tempo, tá, para apresentar, e como ele tá fácil para manipular, você consegue trazer qualidade. Você consegue trazer compatibilização, você consegue trazer detalhamento, segurança, tá? Você consegue tabelar isso, porque dentro do universo do BIM, você tem essas possibilidades dele entender que você consegue criar uma tabela disso, tá? Industrialização, porque você consegue trazer aqueles... Sabe o que é industrialização? Industrialização é você repetir várias vezes a mesma coisa de uma forma eficiente. Então, várias vezes eu vou fazer cozinhas. Cozinhas vão ser diferentes, mas, por exemplo, se eu tiver um botão que eu posso transformar uma porta reta, lisa, em uma porta com moldurinha, bonitinha, mais, né? Uma linguagem mais francesa e tal. Eu consigo industrializar a informação. É ótimo, excelente, tá? Eu consigo trazer itens específicos de fornecedores, se tiver bibliotecas, né? Posso trazer orçamento também, acoplado isso, e trazer produtividade, enfim. Tá? Faz sentido para vocês que temos aí as possibilidades incríveis e a zona de conforto? Possibilidades incríveis, gente. A parametrização, ele é literalmente as possibilidades incríveis. Aí, olha só. Aqui eu tô vendo um móvel só. Tá falando sobre parametrização aqui, sobre o bloquinho. Em cima, gente, é praticamente o mesmo. Ele vai mudar um pouquinho, são vários projetos. Mas eu poderia usar o mesmo bloco para fazer isso. O mesmo bloco. Por quê? Porque o mesmo bloco paramétrico que eu vou ter, ele vai ser um pouco mais quadrado, um pouco mais retangular, um pouco mais fundo. Mas eu posso adaptar isso para o meu projeto. A gente já entendeu que se aquele meu joguinho de pote, que eu posso ter o pequeno, médio, grande, eu posso usar essa mesma linguagem para minha marcenaria. Faz sentido, galera? Pegar um bloquinho e aí dessa marcenaria ele se moldar conforme a personalização de cada cliente? Eu acho que faz. Tá, vamos seguir aqui, ó. Então, vamos lá, vamos seguir aqui a lógica. Olha só, esses modelos de blocos aqui são modelos criados nativos dentro do Revit, tá? Quando você olha para esse original, você vai ver o original. Esse original tem 4 gavetas, certo? Sim, né? E aí, nessas 4 gavetas, eu tenho as variações, eu tenho as parametrizações desse modelo. Quando eu vejo as variações, eu olho para isso e eu falo, caramba, quanta possibilidade um bloquinho me gera. Olha só, esse mesmo bloquinho, se eu apagar essas duas gavetas e deixar essa prateleira aqui, ó, se eu apagar essas 2 gavetas, deixar só essa prateleira, eu consigo ter um espaço no nicho para o micro-ondas, para o forno, para uma decoração, para algum item, né? Ou talvez para colocar uma portinha aqui e colocar
algum item de organizar, alguma panela, alguma coisa, tá? O mesmo acontece para essa daqui. Se eu retiro 2 gavetas e mudo a altura, que eu tenho a opção de mudar a altura, eu tenho 2 gavetões em uma só item, uma só família, uma só parametrização, um só item personalizado de marcenaria residencial, eu consigo, tá, trazer coisas completamente distintas. E aqui a gente repete, eu posso ter um gavetão, 2 gavetinhos, uma gaveta embaixo, prateleira, uma gavetinha em cima e colocar um móvel no meio, tá? Aqui, ó, 4 gavetas, tá? Esse núcleo. Eu posso ter 2 gavetas em cima, divisória embaixo, 2 gavetas embaixo, divisórias em cima, eu posso ter intercalado, eu posso ter lateral do móvel sim, uma lateral do móvel não, ok? Mesma coisa acontece aqui quando eu tenho essas outras variações, quero fazer um móvel mais extenso, maior, né? E aí, aqui a gente também, eu já mostro para vocês algumas referências de bibliotecas, de texturas. Então, quando a gente tem isso tudo prontinho, e a gente, prontinho assim, ó, isso aqui é um fornecedor, tá? Pernec é um fornecedor de chapas de MDF, padrões de chapas, e guarapes também. Então, quando a gente pega tudo isso bonitinho, gerenciado, pronto, documentado, tá? Esse banco de famílias, esse banco de blocos, aí que a gente ganha a produtividade que a gente queria anteriormente. Quando a gente fala, nossa, mas fazer esse negócio personalizado dá trabalho. Sim, dá trabalho. Mas quando a gente começa a ajustar alguns pontos disso dentro do mundo do BIM, eu consigo industrializar de certa forma, eu consigo criar processos, e esses processos fazem com que eu ganhe tempo e qualidade de projeto, tá? Segurança também. Então, eu chego lá e falo assim, ó, entra no meu arquivo Arauco e falo assim, não, eu quero esse galês, sei lá do que, eu quero o Sálvia. Eu vou escolher os dois e aplico no meu modelo, tá? Por exemplo, essas ambientações, tá? Elas funcionam também para serem estupidamente inteligentes, tá? Como assim? Não é só um bloquinho, não é só uma xícara? Gente, eu consigo ter inteligência também dentro desses de ambientações, tá? Vocês já vão entender o porquê. Por exemplo, vamos lá. Se eu tiver esse móvelzinho, tá? Eu poderia preencher ele já deixar os itens decorativos dentro dele. Deixar aceso ou não deixar aceso, tá? Eu posso deixar os potinhos de tempero, eu posso colocar plantinha, eu posso deixar óculos pendurado, eu posso escolher o que eu quiser e deixo programado dentro da minha parametrização, dentro do meu item. Como é que funciona isso, tá, Elise? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo essa minha tela do Revit aqui? Ah, com licença, rapidinho. Oi. Então, eu tô estudando Unreal agora, né? Deixa eu perguntar, a Aham. senhora acha melhor, tipo, eu usar é, as decorações e tudo mais direto no Unreal ou fazer, tipo, as decorações no Revit e depois mandar pro Unreal? É uma pergunta difícil para mim, porque eu não estou tão familiarizada com os bloquinhos do Unreal. Porque assim, ó, o que seria a minha prática? Eu gosto sempre, se for para modelar, eu gosto sempre de modelar no lugar. Por quê? Me pergunta daqui 5 minutos, porque essa resposta é um pouco longa, Cauã. Ah, tudo bem, tudo bem. Pode ser? Tá, Mas eu beleza. respondo, porque essa é uma pergunta boa. Aí eu queria deixar ela um pouco mais extensa, porque ela é muito objetiva na questão de processos aqui, ó. Tá? Ela vai valer a pena a resposta. Aguenta aí. Só para eu continuar aqui, ó. Olha só. Continuando sobre os bloquinhos que você até comentou, o legal é que quando eu tenho essa ambientação, eu vou ambientar no meu projeto, eu vou preencher o móvel dentro do meu projeto, mostrar para o meu cliente o uso que ele está tendo. Isso não precisa ser cansativo, isso não precisa ser exaustivo, tá? Eu tenho aqui um organizador, sei lá, um organizador normal, padrão de que. Aqui, ó, se você entrar aqui e editar tipo, você tem o link aqui na Amazon do item de compra, tá? Ctrl C aqui. Eu consigo ir direto no site para eu saber onde que eu vou comprar, como que eu vou comprar. Olha só, é esse item aqui. Olha só. Estão vendo aqui? Tá. E é um item organizador de armário, grade, enfim, R$ 31, frete para todo o Brasil. E aí, o que que acontece? Eu falei assim, nossa, se eu colocar esse bloquinho, aí eu vou me dar trabalho, porque eu vou ter que colocar esse bloquinho, vou ter que colocar o potinho. Aí eu vou ter que colocar o potinho, vou ter que colocar a xícara também. Isso dá trabalho. Isso, se você colocar a longo prazo, fala assim, para eu decorar, às vezes vai demorar muito.
E às vezes, né? Só que assim, mas para decorar, a Thailisa tá falando que se eu decorar, vai valer mais a pena eu decorar, porque pode ser que eu feche uma venda mais rápido. Pois é. E aí tem uma sacada que o BIM ele te ajuda nisso. Então, se você tem a programação disso pronto, olha só, se eu clicar aqui, eu tenho uma opção aqui, ó, de ativar a louça. Tem um item para mim que se eu ativo, ele abre para mim, ele mostra que tem louça. Esse outro item eu também tenho. Eu posso colocar os potezinhos embaixo, ó, e posso colocar as louças em cima. Ou eu posso deixar só as louças de cima, tá? Então eu posso criar isso. Isso é possível, tá? E também isso traz qualidade. Isso traz, assim, traz muita qualidade de projeto, porque o cliente vai se conectar, vai se interagir, tá? Entenderam mais um pouquinho aqui a lógica disso aqui? Sim, é facilitador. A ideia é sempre facilitar. Então, quando a gente olha para esses nossos itens aqui de decoração, vocês vão ver que aqui, ó, estão repetidos esses aqui, ó, né? Por quê? Porque tem com café e sem café. Porque se você for colocar para dentro do armário, você deixa o item dentro do armário sem café. Se você for decorar em cima da mesa, você deixa com café. Aí, se você for jogar por um grill, você ainda faz um esqueminha lá para sair fumaça. Tá, ok? E aí, olha só, por exemplo, outras coisas que facilitariam também. Imagina, calculem aqui comigo. Vocês estão fazendo uma cozinha, essa cozinha tem, sei lá, muito armário, e você vai ambientar dentro dos armários para explicar para o seu cliente que você está organizando os itens dele, tá? Aí você vai colocar uma xícara. Tudo bem você colocar essa xícara. Só que aí você vai colocar essa xícara, você vai copiar essa xícara pro lado para ter 6 xícaras. Isso dá trabalho. Se você pegar esse bloquinho aqui, ó, tem que abrir o arquivo para mostrar para vocês. Se quiserem, no final eu posso mostrar. Mas imaginem comigo, eu tenho essa xícara. Se eu clicar no botão lá para ter 2 xícaras, ele vai aparecer outra xícara aqui. Se eu clicar no botão para ter 4, vai aparecer mais 2, para totalizar 4. Se eu clicar no outro botão lá para ter 6, eu vou ter as 6 xícaras. Então, só com um botão, com um milésimo de segundo, eu consigo encher aquele espaço com xícaras dentro do meu projeto. E isso facilita. Por quê? Porque a inteligência de ter a criação daquele item para atender aquela demanda no BIM é super importante e pode te ajudar, e pode ser facilitador. E personalização, gente, não é problema, tá? Ter um negócio super personalizado, super item. Camila, deixa eu te contar que eu dou essa aula desse módulo no IPOG. Você acredita? Olha só, outra coisa aqui também que acontece a gente tem as antecipações de custos, tá? Eu não sei se isso para vocês é relevante, mas eu adoro associar outras informações também, tá? Quando a gente fala de parametrização, a gente não precisa necessariamente só estar falando da marcenaria em si, sabe? Do item em si. A gente pode falar das chapas, a gente pode falar do custo, da quantidade. Eu criei essa tabela, então eu personalizei essa tabela. Tá? Eu falei, não, isso aqui vai ser o lado C do comprimento, e o lado L vai ser o lado menor, mas sempre o lado menor. Espessura, eu sempre vou deixar um item para eu saber se a chapa é de 15, se a chapa é de 25, se a chapa é de 18, tá? Área, por que eu coloquei área? Porque alguns marceneiros gostam de ter o quantitativo de área. Às vezes, para eles falam assim, não quero isso aqui, não, eu quero área. Eu falei, então tá, pronto, eu te dou aqui, tá tudo certo, tá? Eu te dou, você faz seu orçamento. Enfim, tem o descritivo dos itens, então assim, ó, topo, item, então tem tudo, é uma inteligência toda feita para que isso funcione, ok? Então, os itens ficarem explodíveis. Aqui, ó, eu consegui preencher esse armário rapidamente. Gente, vocês viram aqueles itens? Eu coloquei 2, 3 itens aqui, ó, copiei pro lado, preenchi. Ficou cheio, ficou super lindo, ó, porque ele ficou todo cheinho. Nessa outra vista eu ocultei. Aqui eu mostrei num cortezinho que tem os potinhos, porque a pessoa vai olhar e vai falar assim, ai, que bonitinho, cabe minhas coisas, sabe? É ótimo isso, quando a pessoa fala assim, não, então a sua solução funciona, sabe? Você prova, você dá a prova para ela que aquilo é real. Então, assim, você pode ter a lista, enfim. Você pode também integrar isso com plataformas de orçamento, tá? Tô falando isso da marcenaria. Então, você consegue trazer aquele negócio personalizado. Você consegue gerar aquela lista que a gente gerou aqui. Você consegue mandar para a nuvem aqui de uma empresa próxima da sua cidade, porque isso aqui é nacional, tá? Então, você só escolhe a empresa que você quer fazer o serviço. Você bota a lista e tá tudo certo. E a vida segue, tá? Ou seja, gente, a industrialização e a possibilidade de escalar o seu negócio acontece, tá? Pode, dá certo.
E aí é tudo que o BIM mais ama fazer, ele adora uma industrialização. Se você fala que dá para industrializar coisa personalizada, dá. Você só precisa achar os processos certos. Por quê? Como que eu industrializei dentro do BIM essa ideia de ambientar? Gente, se eu perco tempo colocando um item decorativo, uma caneca, né? Como eu já citei o exemplo, eu vou demorar um tempinho para colocar essa caneca. Então, como que eu faço para demorar menos para colocar 6 canecas? Entendeu? Esse é sempre o cálculo que a gente vai fazer para a gente otimizar e melhorar os nossos fluxos, os nossos processos. Então, como que eu consigo fazer uma prancha de detalhamento em menor tempo? Como que eu posso gerenciar meus blocos ali, uma apresentação, para que meu cliente receba isso com mais exatidão, com mais clareza, né? Agora, tipo, por exemplo, gente, a gente não precisa mais. Olha só essa prancha. Quantas imagens 3D tem aqui? Olha só. Eu tenho aqui toda a ficha técnica, eu tenho a lateral, eu tenho a frente. Eu tenho a lateral e eu tenho a porta. Acabou. Se eu colocar a planta baixa, se eu mostrasse só isso, como era antigamente a gente já usava CAD. Tem o 3D no CAD? Tem o 3D no CAD. Mas a gente mostrava isso. Só que olha só quantas outras informações eu consegui mostrar com o Revit, simplesmente explodindo aqui, para mostrar que aqui é um item assim. Abrir uma portinha para mostrar que a portinha abre bem bonitinha e tem um puxador fofinho aqui, tá tudo certo. E aqui é um 3D, simplesmente mostrando todas as medidas com profundidade, a pessoa sabe exatamente onde está a luminária, sabe onde está o dente, sabe onde está o encaixe, sabe. Gente, é muito mais simples, então eu consegui ter muito mais, mostrar com mais clareza, com mais exatidão a minha proposta, a minha solução de projeto para o meu cliente, com menos tempo, com mais qualidade, com mais segurança, tá? Então é isso, gente. Eu passei, essa é a minha palavra do BIM aqui, tá? E aí, se eu falar com vocês sobre as oportunidades, tá? Da gente falar sobre o que isso gera? Eu acho que eu já convenci vocês que é ótimo para sistematizar a nossa vida. Mas olha só, para o seu cliente, vai. Quando você faz toda essa trabalheira, gerencia tudo isso, arruma seus processos, tem toda essa trabalheira, seu cliente, o que oportunidade gera para o seu cliente? Você vai criar conexão, você vai criar, despertar desejo no seu cliente, que ele vai falar assim, nossa, que legal, desejo esse seu projeto. Então, ele não vai pedir para alterar. Vocês entenderam a lógica? Ele não vai pedir para alterar, porque ele gostou, ele criou, ele desejou aquilo. Você mostrou para ele a melhor possibilidade que poderia solucionar o problema dele, né? E aí, que sonho que cabe no orçamento? Você mostra o orçamento e fala assim, ó, gente, funciona, dá certo, tá? Provar que pode ser real. Então, você trazendo o 3D ali, né? A pessoa fala assim, nossa, que legal, que bonitinho, isso que é real, isso que pode, né? Fica muito mais fácil dele ver, porque tá desenhado para ele, tá? Para você, quais são as oportunidades? Olha, principalmente tempo, tá? E muitos novos clientes, porque cliente feliz indica para outro cliente, e indica para parente, e indica para amigo. E fala assim, nossa, gostei muito, foi ótimo, foi super leve, sabe, os processos, não foi desesperador, ele entendeu, você entendeu, todo mundo se comunicou, entendeu? E aí você vai ter novos clientes, isso é, sei lá, principalmente isso, né? Você vai ganhar tempo também. Então, assim, ó, inteligência de famílias paramétricas que se transforma em uma biblioteca completa. Gente, vocês viram que um móvelzinho de gaveta, de 4 gavetas, fazia um monte de coisa. Então, assim, ó, um item, tá? Ele se transforma numa biblioteca completa de apoio ao seu projeto e pode te proporcionar todas essas coisas. Agora, você só precisa implementar, tá? Então, ó, esses são os meus contatos. Quem quiser falar comigo, gente, me segue no Instagram, eu respondo mais pelo Instagram. Eu tenho muito grupo no WhatsApp, então às vezes eu acabo não tendo acesso, né? Você mandou mensagem, às vezes tem outras mensagens vindo ali, mas no Instagram eu tô mais presente lá, e não tem tanto grupo. E fica mais fácil também de eu acompanhar vocês, conhecer vocês, saber qual é a necessidade de vocês, tá? O pessoal tá me perguntando aqui, a Marcela me perguntou o arquivo parametrizado. Esses blocos imobiliários é comprado ou já vem configurado no programa Revit. Eu não trabalho com esse programa, mas me lembra muito o Promob. Tá. Marcela, deixa eu te contar. Eu trabalhei alguns bons anos com o Promob. Não sei se você pegou a parte aqui do começo, que eu contei para vocês que eu sou design de imobiliário também. Antes da minha formação como arquiteta, eu trabalhei alguns bons anos na área do setor de imóveis planejados. E eu usava como base o Promob.
Quando eu migrei para a área da arquitetura, eu optei pelo Revit, porque é um programa 3D. Então, na época, para mim foi mais fácil essa transição de programa. Eu amava o Promob, só que eu achava ele muito limitado, no sentido de, quando eu conheci o Revit, eu vi que o Revit ele era arquitetônico, era uma escala maior, ele te proporcionava muitas coisas. E eu confesso que eu senti muita falta das coisas que tinha no Promob. Porém, o Promob ele não é programável, ele não é parametrizável, ele é rígido, usa aquela função e deu. O Revit não. O Revit te permite criar, programar e parametrizar. Isso é ótimo, porque fez com que eu conseguisse trazer o meu conhecimento de Promob para dentro do Revit. Então, se você olhar meu template hoje, tem várias nuances ali que é puro, puro, puro Promob, tá? Plagiei um pouquinho? Plagiei um pouquinho. Mas foi por um bom motivo, tá? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é meu banco de famílias. Ele não vem dentro do Revit, tá? Isso não existe. Isso aqui não vem. Isso aqui eu tudo criei ano passado, tá? Um pouquinho retrasado, enfim. Mas a maioria desses blocos eu criei tudo ano passado. A Esses senhora vai bloquinhos... disponibilizar isso daí para Não, esse daqui não. Esse aqui é privado. meu Deus. Tem um outro que eu posso disponibilizar, que é um mais Pode levezinho, ser. mas dá. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui para vocês, porque daí vocês já se apaixonam por ele, vocês já se treinam por ele, que eu acho que vocês vão gostar mais. Tá abrindo aqui. Daí eu já libero para vocês. Olha aí o Cauã salvando vocês. Olha só, isso aqui eu posso liberar para E vocês. deixa eu perguntar, você fez isso daí com, tipo, extrusão e tudo mais, assim? Não, isso aqui é parametrização de família. Mas dentro da família você usa extrusão, porque quando você vai parametrizar algo no Revit, lembra da nossa aula que você só tem 4 formas de se modelar qualquer coisa de Sim. móveis? Uhum. Tá? Aí você usaria extrusão e outros itens, tá? Esse arquivo eu posso compartilhar com vocês. Me segue no Instagram. Quem me seguir no Instagram vai ganhar, gente. Entendeu? Vai dar certo. Tem que seguir o IPOG também e a professora. Tá bom? Essa é a regra. Acabamos de inventar uma regra muito boa aqui. Esses arquivos não vêm dentro do Revit, tá? Eles foram criados, personalizados por mim, e ele segue essa lógica do Promob. Só para eu encerrar aqui essa pergunta e responder as próximas, olha só. Quando você vai aqui para o térreo, você tem esse sistema de setinhas, que era que nem com o Promob. Então, ele vai se adaptando, na tabela se adapta, é ótimo, tá? Então, sei lá, eu quero um móvel um pouco mais fundo, um pouco mais curvo, um pouco mais assim, um pouco mais assado, tá? Gavetas também, os modelinhos. Então, isso aqui é tudo, você consegue tudo gerenciar as alturas e as dimensões e fica tudo muito mais gostoso de você criar. Por quê? Porque, sei lá, esse aqui é o móvel da tia Joana, é assim, só que talvez se o móvel da minha prima, que é 3 portas também, vai ser 2 milímetros mais menor, ou 5 centímetros. Você pode vir aqui na largura e falar que você quer 45 centímetros, no lugar de 1,5 m, 1,45 m. E aí você substitui, ele adapta, tá? Também na seta ou no número você consegue ter precisão. Então, é possível, sim, tá? Claro que você tem que investir um pouco de tempo, né? Dar uma pesquisada, estudar um pouquinho, assim, mas é bem possível. Respondido sobre o Promob? Acho que sim, né, Marcela? Thailisa, a forma de trabalho do Revit com mobiliários até as próprias funções são parecidas com o Promob? Adriane. É isso? Eu falei certo? Tá, acho que eu falei certo, Andrea. Seguinte, não são parecidas, porque nem de longe são os mesmos fabricantes, os mesmos desenvolvedores, os mesmos técnicos. Assim, são coisas completamente distintas, completamente distintas. Um pensa... o Promobile é muito mercadológico. Ele é para criar os bloquinhos, mandar para a indústria brasileira aqui, de fornecedor, e as chapas e tudo vir empacotado, gerenciado. Tem uma lógica, tem um começo, meio e fim no mercado de trabalho deles, tá? Não seria mercado, seria modelo de negócio, tá? Então, o Promobile tem um modelo de negócio muito específico. Quando a gente vai para o Revit, a gente tem a construção civil. Ela existe, prolifera, pensa e respira apenas construção civil. Então, se você vê aqui no Revit, a gente tem uma aba de arquitetura, uma aba de estrutura, de aço, de sistema. Então, quando a gente vai para o Revit, a gente está em outra escala. Lembra no começo? Você estava aqui no comecinho?
que eu mostrei para você, que tem o arquitetônico, tem o interiores, tem o mobiliário, que a gente vai mudando as escalas e a gente vai trazendo detalhes do detalhe do detalhe. Pois é, o Promob, ele foi pensado para ser esse último detalhe. Ele é pega um projeto arquitetônico da galera, redesenha lá, desenha o coisa, manda para a indústria, manda imprimir, manda entregar, tá pago, tá entregue, tá montado. Entendeu? A ideia dele foi pensar só em executar aquele móvel e acabou. O Revit não. O Revit, ele é pensado para a estrutura da construção civil como um todo. Então, assim, eu poderia colocar um aeroporto inteiro aqui, eu posso ter até o desenho do chaveiro do lugar lá da loja de conveniência, entendeu? Eu posso, é possível, porque a gente está pensando numa escala maior. Eu gosto de trabalhar em escalas menores aqui no Revit, foi uma coisa que com o tempo eu descobri que eu tenho mais afinidade, eu tenho mais interesse. Então, assim, você pegar no Revit, já fiz projeto de loteamento, eu já fiz projeto de resort, de um hospital super gigante, assim, então eu tive várias experiências de fazer projetos grandes. Mas o que eu mais me senti, assim, satisfeita, fluindo, sabe? Quando a gente sente gosta do que faz, sabe? Foi indo para a área de marcenaria. Por causa, talvez, dos conhecimentos de Promob, talvez por eu gostar de ficar programando, mexendo nos bloquinhos, assim, criando esses blocos também, organizando, talvez foi esse feeling que eu fui indo. Então, fui caminhando mais para essa área de interiores. Aí, olha só, deixa eu mostrar para vocês só mais um item aqui. Olha só para vocês verem aqui. Olha que bacana, tá? Isso é um projeto de interiores de marcenaria. Só que olha só, o que eu fiz aqui? Eu deixei o mostruário aqui, ó, mostrando que esse item ele abre, tá? Aqui o móvel é muito alto, mas eu coloquei essa ferragem e aqui eu tenho o item que ele decora. Então, se eu selecionar esse meu item aqui, ó, e colocar o aberto, ele vai abrir. Claro que não vê meus potinhos ali, porque tem um item a mais. Eu poderia ocultar, enfim. Mas eu posso deixar os dois ligados, enfim, tá? Aqui eu tenho o pistão. Gente, tem até o pistão. Olha que bonitinho. Tem até o pistão bonitinho aqui, ó, mostrando. As gavetas eu posso. Não tem gaveta aqui, né? Tá. Mas, ó, o armário, as portas, tá? E aí eu posso detalhar tudo isso, ó. Deixa eu dar uma ocultar aqui para vocês verem. Isso tudo é o mesmo armário. Lembra que eu mostrei para vocês que um só armário vai fazendo as variações e eu vou conseguindo. Aqui, ó, tem até a torneirinha aqui, ó, no lugar super errado do gás do fogão, tá? Mas, ó, eu tenho aqui, ó, essa gaveta, eu consigo vir aqui nessa gaveta e eu consigo explodir essa gaveta. Eu consigo falar assim, olha, essa gaveta agora, ela vou mostrar pro meu cliente aqui, ó, tem a corrediça, tudo bonitinho. Gente, isso é muito fofinho, tá? Isso é muito legal, é muito interativo. Pra galera que gosta do metaverso, quem é que assistiu aqui a palestra do metaverso do Alan? Isso aqui, ó, mandar para o metaverso Assistir, né? é o Dreams do Dreams. Vocês querem avançar na tecnologia, é isso aí que é o negócio. Teremos acesso ao seu template? Eu posso liberar um template gratuito que eu tenho disponível, sim, sem problemas, tá? Esse mais avançado é só para os mais específico, tá bom? Algumas coisas mais avançadas, umas bibliotecas mais avançadas, tem que falar comigo lá no Instagram para descobrir como é que funciona. Desculpa interromper, vou ter que sair para uma reunião. Tudo certo, Marcelo. Acho que já foi aí. Patrícia, quer falar alguma coisa, Patrícia? Quer conversar com o pessoal aqui? Não, eu só quero me deixar à disposição. O pessoal quiser fazer pergunta para você, alguma coisa assim, pode ficar à vontade. E eu já deixei aqui disponibilizado no chat os contatos com o IPOG. As perguntas eu fui respondendo durante a palestra. Maravilha. E aí, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum interesse? Então, a minha é do Unreal lá, né? Se a Lívia falou que do ia Will. responder. Tá, vamos lá. Cauã, a pergunta é o seguinte. Qual que seria a minha primeira instinto na hora de solucionar isso? Eu não estou muito familiarizada com os bloquinhos do Unreal, então eu não sei qual é a programação que funciona lá, do que é nativo do que não é nativo, certo? Mas vamos pensar uma lógica seguinte, tá? Para poder abraçar todo mundo aqui, todo mundo absorver um conhecimento novo. Por exemplo, quando eu tenho um bloco do SketchUp e eu trago para o Revit, isso é extremamente ruim para o Revit.
ele responde de uma forma completamente negativa. Por quê? Porque o bloco, ele foi, como a plataforma do Sketch é completamente diferente, o raciocínio de modelagem, de criação, ele vem para mim, para o Revit, sem escala, vem quebrado, vem seccionado, ele não vem do jeito orgânico e confortável para o Revit absorver. O que ele faz geralmente? Ou o arquivo fica muito pesado, ou ele fica intrabalhável. Você não consegue manipular a cor, você não consegue manipular nada, 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 nada. O bloquinho, ele fica um bloco rígido, seco, um 3Dzinho ali, pode te atender, pode não te atender, pode só te frustrar. E aí, o que eu faço? Eu geralmente busco encontrar modelagens nativas do próprio Revit, ou eu mesma fazer as minhas modelagens nativas, que foi o que eu escolhi, né? Depois de 12 anos passando muita raiva com as coisas que eu não achava no mercado daqui de Revit, eu falei assim, eu vou criar meu próprio mercado. Eu falei, comecei a criar nos bloquinhos. E aí é isso que você precisa mensurar. Se a programação do Unreal, ele aceita melhor os bloquinhos dele mesmo, ou se vale a pena trazer do Revit. Eu, assim, ó, gosto de falar outra coisa também. Quando eu falo de renderizador, quando eu falo de etapas, na verdade, de projeto, eu gosto de fazer uma etapa o máximo completa em um só programa. Eu não gosto de dividir uma etapa em 2 programas. Por exemplo, antigamente, o que eu fazia? Eu fazia toda a arquitetura dentro do Revit, jogava para um renderizador, para um Lumion, para um Escape, para alguma coisa, e aí lá eu decorava com os itens de lá. Porque já estavam prontas as texturas, porque já estavam prontos os itens. E aí eu preferia escolher um só. Aí aqui no Revit eu não deixava nada, não deixava cadeira, não deixava tapete, não deixava nada. Eu fazia a ambientação totalmente lá. Faz sentido? Eu gosto de separar. Agora, por exemplo, assim, você pode decorar metade no caminho e metade lá no outro. Tipo, aqui no Revit, você pode colocar fogão, pia, geladeira, luminária. Esses copinhos, essas coisas. Se lá tem algum tipo de vantagem, você colocar leite, colocar café, colocar foguinho, colocar fumacinha. Nossa, então vai embora, tá? Tipo, super. Eu acho que eu vou Então, fazer acho mais que, de tipo, teste. coisas mais específicas, talvez seria melhor eu colocar no Unreal, mas as coisas mais gerais, fazer no Revit mesmo. Isso, se você for um pano em cima da cadeira que não vai mexer, que não vai chacoalhar, que você não vai fazer efeito de sombra, de frio, de chuva, de Sim, vento, sim. cara, deixa o negócio rígido ali, deixa guardadinho, que você vai ter menos dor de cabeça. Porque assim, ó, o que que eu penso? Eu gosto muito do Revit, porque eu tenho muita facilidade com o Revit. Qualquer coisa que eu vou modelar, eu tenho noção tridimensional e para mim o Revit ele é facilitado. Se eu for para um Real agora, eu não tenho anos de experiência. Então eu prefiro me sentir segura no que eu tenho mais experiência, o que é mais fácil, o que é mais leve, para eu desenvolver outras coisas dentro das outras ferramentas. Tá Entendi, joia? muito obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Todo mundo tá me seguindo? Quem quiser me mandar mensagem aí, perguntar as coisas, eu tenho que descobrir com a Patrícia como é que eu faço para liberar esse arquivo esse aqui, ó, para vocês. Dos bloquinhos. Ótimo, maravilha. É isso, pessoal. Gostaram? Acharam ótimo? Acharam mais ou menos? Maravilhosa essa aula, meu Deus do céu. Incrível, perfeita essa professora. Obrigada, Cavan. É isso, Patrícia. O pessoal já perguntou. Já sim, professor. Eu acho que eu estiquei aqui um pouquinho o horário. Imagina. Você estava falando, o Cauã estava falando que é incrível a aula. O time do Lori todo é perfeito. Eu nunca vi um time tão perfeito. Para mim, é a melhor equipe do IPOC. Trabalhar com eles é sensacional. É maravilhoso. Aí, pessoal, para quem tem dúvida, deixa eu até contar para vocês. Acho que no começo eu me apresentei aqui. Eu dou aula para o módulo de espaços internos, tá? Modelagem e parametrização. Geralmente é no meio do curso. É ali pelo módulo 7, 8, 9, depende de como está organizado ali a logística. A gente fala sempre de interiores, então a gente vê ali projetos de interiores, de como é que a gente consegue dimensionar isso no Revit. E tem um bom tempo que a gente começa a trabalhar com a modelagem e parametrização. Então a gente aprende a fazer esses blocos lá. Então tudo que eu fiz nesse bloco, eu ensino nessa matéria.
tá? Às vezes até muito mais. E também tem agora que abriu dentro da pós-graduação do IPOG, que é o curso de Master BIM focado para interiores. Então, é Master BIM Interiores. Então, lá são todas as 12 disciplinas focadas para BIM Interiores. E é isso. Então, lá vai ter muito mais. Quem for da área já mergulha. É isso. É isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? O pessoal achou ótimo aqui. Excelente. Parabéns. Muito obrigada, pessoal. Um bom final aqui de semana, aqui, restinho de semana para vocês. Quem eu encontro aqui nesse final de semana ainda, que eu vou dar aula, porque tem aula do IPOG esse final de semana. Quem for me seguir já vai ter um spoiler aí, um pouquinho do que tem nas aulas, porque a gente sempre fica postando por lá. E é isso aqui. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Boa noite, professora Thaís. Tchau, tchau. Obrigadão, pessoal.